Oi, gente. Eu sou a arquiteta Irene Torre. Alguns já me conhecem, outros não conhecem. Sou muito amiga do Pedro. E a produção me pediu para fazer uma brincadeira aqui com ele, em homenagem ao Dia do Jornalista, que foi agora no último 7 de abril. E hoje quem vai fazer o programa e quem vai ser o entrevistado vai ser ele. Quer dizer, eu vou assumir o lugar dele. Vamos ver o que vai dar, né, gente? Bom, como eu estou aqui como madrinha do programa, hoje o Pedro vai sofrer um pouco na minha mão, porque eu estou no quadro que você faz, você é uma profissional que não é o que você faz. Então nós estamos invertendo os lugares hoje. E, como ele diz, a gente tem que falar 3, 2, 1 e começar a gravar. Então vamos começar a gravar, meu amigo? Como que você tá? Mas estou ansioso e um pouco nervoso. Hoje eu vou vingar todos os entrevistados do Pedro nesses 15 anos. Bom, é verdade. Um dos motivos que a gente está aqui é para falar sobre o Dia do Jornalista, né, Pedro? Porque foi agora no último dia 7 de abril. Ele já vai começar a me corrigir, porque ele está acostumado a comandar. Mas eu tenho uma admiração pela profissão, porque realmente foi a minha segunda opção quando eu fiz arquitetura. Você estava me contando aí, né? A primeira opção foi arquitetura. E o segundo era jornalismo, porque eu acho que essa parte de comunicação, de instrução, de cultura, o jornalismo te traz isso, o aprendizado todo dia. E você faz isso muito bem, porque eu sei que ele passa assim, ele tem uma matéria para fazer. Uma vez nós fomos viajar juntos com uma empresa e ele passou a noite estudando a história da família da empresa. No dia seguinte ele sabia mais do que o próprio dono da empresa. Entendeu? É verdade, com SCA, né? Foi com isso, SCA. Porque foi dedicação. Eu quero até fazer uma observação em relação a isso. Hoje, como a produção teve essa iniciativa, né, de convidar a madrinha do programa para apresentar, para fazer uma entrevista comigo, hoje eu me senti meio esquisito, porque sempre que eu venho gravar, né, eu dou uma parada antes, e aí sempre estudo a matéria. Hoje não tinha que estudar, né, porque era a respeito da minha vida. Bom, então vamos falar um pouco da trajetória do Pedro, que muito pouca gente sabe da vida toda dele. Ele é um menino caçula de 7 filhos. Olha aí, minha foto. Quer dizer, já chega com a lotação completa na casa, né? E ele também teve uma infância legal, uma infância feliz, mas uma infância com poucos recursos, porque era muita gente, todo mundo tinha que trabalhar, então ele teve que se virar e sair por aí, começando a resolver em torno de 10 anos. 11 anos, 12 anos. 9, 10 anos. Aí sabe o que ele fazia, gente? Vou contar para vocês. Tinha o pessoal colocando fiação lá no bairro dele, e deixavam cair os pedaços de fios, pedaços de alumínio, tudo. Ele pegava tudo que era cobre e saía para vender. Você vê como é que o cara já era esperto. Conta isso aí pra gente, que isso é muito legal. A rua onde a gente morava era uma rua que não era asfaltada ainda, né? Na ponta da praia. E aí quando começaram a asfaltar e instalar os postes de iluminação, o pessoal acho que era Light na época. Ah, né? Não sei porque não é do meu tempo. Então, o pessoal da companhia elétrica ficava, né, nos postes, pendurando fio, né, esticando fio de um ao outro, fazendo a fiação, né, da rua. E eu e um amigo meu, Cuca, que já é falecido, a gente ficava ali embaixo esperando, porque sempre sobrava, né? Então o cara esticava, sobrava um pedaço, ele cortava, que deixava cair. A gente ficava ali embaixo recolhendo isso, porque era caro, né? Cobre era um negócio que caro, assim, é um negócio que fio, né? Levantava ali um dinheirinho. Isso, gente, essas coisas aí, né? 10, 11 anos, nós não estamos falando de adolescente ainda. Porque na adolescência eu soube que você trabalhou em armazém de café. Isso. O que você fazia lá? Foi apartador. Apartador é o cara que, assim, os sacadores de café, chegava o caminhão, os sacadores de café levavam os caminhões para dentro do armazém Bandeirantes na época, e aí jogava numa coisa chamada moega para separar o grão e tal, e os sacos vazios a gente ia recolhendo e a gente fazia um lote de aproximadamente 45, 50 sacos. Aí nós tínhamos uma agulha desse tamanho, amarrávamos e aí a gente carregava na cabeça. Mas aí era registrado, aí já tinha já era formal. Registrado, mas eu tinha 15 anos, eu acho. E aí depois você foi trabalhar no banco? Aí depois como eu jogava futebol, um gerente no Bradesco, à época,
Posso falar porque agora já deve ter aposentado de velho já, né? O Luiz Andreoni. E ele, a agência onde ele ia, ele queria montar um time de futebol bom para disputar com as outras agências e tal. E aí meio que fui chamado por causa do futebol. O pessoal que me indicou, que jogava futebol e tal, não sei o quê. Falou, pô, mas o Pedro joga bola, é canhoto, é a posição que ele está precisando e tal. E aí, por conta do, tá vendo? Eu fui praticamente contratado por jogador de futebol. Podia ter ido para o Santos, pelo menos, né? Em vez de ir para o banco. Mas tudo bem. Mas verdade. O seu sonho mesmo, de verdade, era ser dentista. Dentista, é. Me conta do seu tio. Eu tinha um tio chamado Arquimedes, que era dentista, e eu ficava muito ali na sala de espera do consultório dele. E aí fui me encantando com a profissão, né? Aquela roupa bonita, branca, o respeito que as pessoas tinham e tal, né? Mas era muito difícil, né? Porque a faculdade era em período integral, né? E assim, não dava para minha família... É uma faculdade muito cara também, né? É uma faculdade cara, odontologia. Era cara e em período integral, né? Então dá para você trabalhar e custear a tua faculdade. Então ficou esse sonho guardado e aí você resolveu fazer um curso de informática. Agora você me conta qual foi o verdadeiro motivo que você foi fazer o curso de informática, porque se você não contar, eu vou contar. Era namorador na época, né? Então, aí ele foi, porque ele descobriu que lá tinha maior volume de mulher bonita nesse curso. Mas você vê o que é um incentivo, conseguiu fazer um curso de 1 ano e meio, não foi isso? Na verdade eu abandonei, né? Eu abandonei, porque eu comecei a namorar, logo no começo do curso comecei a namorar. Pronto. Uma garota da classe, aí não adiantava nada. Não adiantava. E aí depois, finalmente, chegamos ao jornalismo. Como que você foi parar na Faculdade de Santa Cecília? Então, aí, depois que eu saí desse curso, né, inacabado de Ciência da Computação, eu fiquei mais uns anos sem estudar, sem fazer faculdade. Eu já tinha meus 26, 27 anos, eu acho. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade agora com um critério mais apurado, né? Quando eu estava no ginásio ainda, ali na 7ª série, 8ª, não lembro, fui fazer, foram 2 trabalhos no mesmo ano. Um foi na Igreja do Valongo, em grupo, né? Aqueles trabalhos em grupo. E aí eu perguntava muito pro padre que nos atendeu, né? E o padre falou, garoto, você pergunta bastante e tal, não sei o quê, você devia pensar em fazer jornalismo, alguma coisa do gênero e tal. E aquilo passou. E aí, no mesmo ano, num outro trabalho com um pessoal com 2 ex-combatentes da Revolução de 1932. Aí já não era um grupo, era a classe inteira, né? E eles ali conversando conosco e tal. E eu também fazia muita pergunta. E um dos ex-combatentes também falou a mesma coisa, né? Falou, nossa, ele falou assim, olha, é uma luz aí. Esse já elogiou minhas perguntas. O padre falou que eu perguntava muito Muito, só. você era um chato. Era uma questão assim, só de quantidade, né? O ex-combatente já elogiou as perguntas e tal, não sei o quê. E aí ficou aquilo meio que na minha cabeça durante muito tempo. Quando eu fui fazer esse vestibular, eu falei, vou me inscrever para jornalismo, né? Aí eu me inscrevi em jornalismo. Acho que a segunda opção foi matemática e a terceira história, ou segunda história, a terceira matemática. Está parecendo eu, arquitetura e jornalismo, quer dizer. Mas você sabia o que estava fazendo, né? Porque no segundo ano, o senhor já foi trabalhar num programa Mar Shopping Show. E aí que era um programa comercial, não é isso? Era um programa de varejo, né? De varejo. E aí você começou a trabalhar lá, você estava no segundo ano da faculdade? Estava no segundo ano da faculdade, um aluno que fazia faculdade comigo já trabalhava lá e aí precisou... Mas eu entrei basicamente na área administrativa, até pela experiência que eu tinha de banco e tal. Eu entrei na área administrativa, mas já era um contato com a área de comunicação, né? Mas Shopping Show era um programa... assim, que tinha uma penetração forte em termos de audiência, ele ia pro ar na TV Mar. E aí você ficou lá até 97, é isso? Fiquei lá, acho que até 90, fiquei uns 4, 5 anos lá. Aí ele foi mais ou menos em 99, não é isso? E você começou com o talk show. No Santa Cecília também. No Santa Cecília eu já era diretor do programa, né? Eu era um programa de produção independente, um programa bem parecido com isso que nós estamos falando aqui, um talk show. Só que nós tínhamos ali... Levávamos, em cada edição do programa, nós levávamos uma banda de santos, né? Nós tínhamos um entrevistado e tal, e uma banda diferente a cada programa. Ele chamava Espaço Vitrine. Espaço Vitrine, mas eu não apresentava, eu era diretor, ficava no ponto eletrônico. Você não estava ainda não. Na frente das câmeras. Não. E aí depois você foi para Bandeirantes? Aí quando... para fazer o Almanac. Desfiz a sociedade do Espaço Vitrine, eu fui fazer o Almanac TV. Comecei na Band Litoral. O Espaço Vitrine, como ele era um programa que trazia as pessoas em estúdio,
eu fiz o almanac exatamente, eu achava que assim, muita coisa que se falava não era mostrada, né, porque estava no estúdio ali. Então a Irene falou assim, olha, eu fiz um projeto, sei lá, do Mendes Convention Center, e não era mostrado. Então eu fazia o Almanac TV exatamente o caminho inverso. Eu ia nos locais para mostrar e... E depois veio o destaque, VTV 2002, é isso? É isso. Eu tive essa iniciativa de começar a cobrir a sociedade santista, né? O colonismo social. O colonismo social, assim. Então, aí no Santa eu ainda não fazia isso. Eu estava com a Almanac TV no Santa fazendo essa coisa de esportes radicais e tal. Quando eu fui convidado pela VTV, que estava surgindo na Baixada Santista, era uma nova emissora, repetidora da Rede TV, Fábio Capellini, meu grande amigo Fábio Capellini, que me chamou, né? Eu falei para o Fábio, não quero... Fábio Capellini, não queria fazer o Almanac TV no formato que ele é, eu queria fazer colonismo e tal, né? Já que a emissora está iniciando suas atividades, sua programação. Aí a gente começamos com o Gil Mansur, né? com o Marcão, e começamos a fazer colonismo. Aí fiquei exatos 8 anos, porque eu entrei em maio de 2002 e saí em maio de 2010. Foi aí que eu conheci você. Você fez a primeira entrevista, ele fez a primeira entrevista no trabalho para o Colégio Objetivo, que a Roberta, minha filha, estava se formando, e teve essa festa, foi onde eu conheci. Eu falei assim, pô, mas que moço inteligente, ele faz umas perguntas legais. Quem é essa pessoa? Aí daí para cá a gente teve um monte de oportunidades. Essa foi a primeira entrevista. A segunda, aí já fiquei mais impressionado, né? Falei, poxa, Irene Torre, né? Pô, me elogiando e tal. Aí, na segunda entrevista que eu fiz com a Irene, foi na Dargan, na inauguração da Dargan, e agora eu vou te colocar aqui em saia justa. Enquanto ele não toma as rédeas, ele não sossega. Estávamos eu e mais 2 programas de TV, que estão até hoje aí, que faziam cobertura também, fazem cobertura de colonismo. E a Irene falou em alto e bom tom, assim, quando eu fiz as entrevistas, falou, eu acho que você tinha dado entrevista para todos, né? E a Irene falou em alto e bom tom, falou assim, olha, agora sim eu estou fazendo uma entrevista direita, estou vendo alguém fazer uma entrevista inteligente comigo e tal, não sei o quê, e os outros escutarem. Aí eu falei assim, poxa, essa mulher é corajosa, né? Ela não é só... Não, mas sabe por quê? Porque o seu trabalho sempre foi diferenciado, não menosprezando os outros, nada disso, mas existia um comprometimento maior, talvez pelo fato de você ser graduado em jornalismo e tudo, existia um comprometimento maior de pesquisar o que você estava perguntando. Então fica muito mais fácil para a gente, porque as pessoas que normalmente ficam intimidadas perante a câmera e tudo. Eu nunca liguei muito não, porque eu converso normalmente com câmera sem câmera, mas é da pessoa. Então, se você não tem esse gancho da pessoa perguntar e a pessoa saber o que está dizendo, o entrevistado se sentir à vontade, eu acho mais complicado. E eu acho que você tem essa facilidade. Você tem esse preparo. Porque eu vou te falar, Irene, você não sabe o quanto isso é gratificante para quem se dedica, para quem estuda, para quem mergulha naquilo que faz, né? Muitas vezes o fato de todo mundo ser igualado e tal assim, eu acho que, né, mas isso é uma desmotiva. coisa que a gente sente em todas as Quando profissões. Você vê alguém que dá valor, que sabe diferenciar, que reconhece o trabalho, pô, aquilo Irene, você pode achar que foi pouco, né, para você, do teu jeito, da tua forma de ser mesmo. Mas aquilo para mim foi assim uma alavanca, um impulso gigantesco, porque eu me sentia bem... Ele não vai me fazer chorar, tá? Porque eu não posso borrar a maquiagem. Bem, aí depois você foi para a Record. Depois 2010. 2010 ficou o quê? 5 anos lá, mais ou menos? Fiquei 5 anos na Record. Eu tinha recebido convite da Band, tinha recebido convite da TV Brasil já, mas agora no período que a Record me chamou, existiam dois grandes motivos para que eu fosse, né? Um, porque a Record estava numa ascensão gigantesca, né? Estava ali já quase que encostando na Globo. E aí, a Record estava numa ascensão e ser chamado para trabalhar na Record, né? E o segundo motivo foi que eu, quando conversei com eles, eu queria ter o programa meu, para que tivesse mais autonomia. Eu tinha uma baita de uma autonomia na VTV, mas não era uma total autonomia, porque o programa não era meu, era da emissora. Na Record, o programa passou a ser meu. E aí você depois voltou para a VTV. Quando que você voltou para a VTV? Então, VTV é SBT até hoje, né? Nesses 5 anos de Record, eu... 2015, mais ou menos. 2010 até 2015. Eu recebi algumas vezes convite da VTV para voltar.
que também me dá uma grande satisfação, porque eu saí de portas abertas, né? Beto Mansur, Gil Mansur, Marcão, todo mundo sempre muito amigo e tal. E aí a gente, num dos convites eu acabei voltando porque o SBT ultrapassou a Record. E aí, porque quando eu saí da VTV, a VTV era repetidora da Rede TV. E depois, nesse período que eu estava na Record, a VTV passou a ser repetidora do SBT, né? Aí, esses convites acabaram, né, me atraindo mais e por conta disso eu falei, não, vou voltar porque... O maior Ibope, um Ibope maravilhoso, graças a Deus, não é isso? E o Santa Cecília, né, que é a casa onde eu me formei, eu tenho hoje uma programação aí diária na Santa Cecília, tem programa à tarde, tem programa à noite, tem programa no sábado, tem programa no domingo, a gente... tem uma identidade muito grande, né? A gente percebe que a cidade tem uma identidade muito grande com a Santa Cecília e eu não poderia ficar de fora, me formei lá, né? E tenho maior admiração pela família Teixeira e por todos lá. Então a trajetória profissional do moço a gente já soube toda. Ixi, eu queria Maria. falar agora só de mais duas coisas, de duas grandes paixões do Pedro. O primeiro é o Pedrinho, que eu sei que foi um filho querido, assim, muito esperado, que era um dos sonhos da vida dele. Hoje está com 12 anos. Ele fala que é a cara dele, mas na verdade o menino é muito mais bonito que ele, porque a gente vai fazendo uma edição melhorada, né? O Pedrinho e o futebol. São as duas suas grandes paixões, não é isso? Olha eu aí na minha época de garota, aí eu devia ter quarta série, segunda série. E ó. ele é seu parceiro. Estava com 9, 10 anos. Olha, o Pedrinho é muito mais bonito, olha só. E o que o Pedrinho quer ser? Já resolveu? Não, o Pedrinho já quis ser muita coisa, Ele tem né? tantas O oportunidades. Pedrinho já quis ser policial, depois bombeiro, depois jogador de futebol. A última coisa que eu lembro dele ter falado, mas ele também já não tem comentado quase, é médico veterinário. Ele gosta muito de bicho, o Pedrinho. Bom, então, eu queria encerrar a nossa entrevista. Olha, tô com medo de perder o lugar Não. aqui, né? Não, eu só queria, porque tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que jornalista é jornalista 24 horas por dia. E eu queria te dar os parabéns, porque você é um dos melhores jornalistas que eu conheço. Ai, que lindo, você conhece poucos. Independente Obrigado, do nosso caso todo, de amizade de tantos anos. E queria dizer se eu passei no teste, porque já que eu estou aqui por um dia como jornalista falsificada, já que eu não fiz jornalismo, eu queria te agradecer de ter tido essa oportunidade e também de mostrar para o pessoal um pouco da sua vida, que é muito bacana. Olha, as pessoas da minha produção sabem, né, do carinho e do apreço que eu tenho, e da admiração que eu tenho pela Irene, e aí não houve hesitação. Quando eles bolaram esse quadro Fora da Caixa para falar um pouquinho do Dia do Jornalista e um pouquinho da minha trajetória, o primeiro nome que surgiu e que se manteve, que foi unânime, foi o da Irene Torre, porque além de ser madrinha do programa, é uma pessoa que tem essa versatilidade, né? Então, completamente fora da caixa também, fora né? da caixa da Irene foi ser um dia de jornalista aqui no nosso programa. A primeira vez em 15 anos que alguém me entrevista assim. Mas estava na TV. hora, né, de alguém devolver um pouco, porque ele sempre fica no poder ali do microfone. Mas muito legal, muito obrigada, viu? Adorei. Eu que adorei. Obrigado, um beijo. Obrigado.